E hoje a tia Valéria veio fazer uma revisãozinha dos nossos conteúdos de história, tá? Para vocês realizarem a atividade avaliativa de vocês, ok? Tudo que a tia Valéria colocou aqui nesses slides vai estar abordando lá na atividade avaliativa. Então, por isso que é importante que vocês prestem atenção, né, a esse vídeo de revisão, para depois vocês realizarem a atividade avaliativa de vocês, tá bom? Pois vamos lá, dar início, né, todo mundo aí prestando atenção. A ocupação do Piauí e a pecuária, tá? Que foi o nosso primeiro tópico estudado lá no nosso livro de história. Vamos ver o que é que diz aqui. O Piauí, ele possuía extensas áreas não cultivadas. Ou seja, o Piauí ele possuía grandes lotes de terra, né? Grandes lotes de terra desocupados, ou seja, sem ter nada, né? Não tinha nada de cultivado nessas terras. E esse fato, ele chamou a atenção dos agricultores de cana-de-açúcar, né? Os agricultores, né, de cana-de-açúcar já ficaram bem interessados, crianças, nessas terras que não tinham nada ocupado. Porém, logo descobriram que a fertilidade do solo piauiense era baixa para esse tipo de atividade, ou seja, o solo ele não era propício, tá? Quando ele diz que a fertilidade do solo piauiense era baixo, é porque o solo ele não era propício para esse tipo de plantação, né? Por ser uma área quente, né? É seco, então não tinha essa fertilidade propícia para as plantações. Vamos ver o que foi que aconteceu. O que garantiu a fixação nesse território foram as condições físicas do solo piauiense, propícias à pecuária e também a grande quantidade de indígenas para a mão de obra. Então, meus amores, como esses grandes lotes de terras desocupados, né, sem não ter nada habitado, como não deu para a agricultura, né, para a plantação de cana-de-açúcar, eles pensaram o quê? Era mais propício para a criação de gado, para a pecuária, né, devido ser grandes lotes de terras. Então, eles resolveram, né, criar o gado, né, nessas terras, estavam mais propícios para a criação de gado. A pecuária, ela sustentou a atividade açucareira durante muito tempo, não é isso? Então, a pecuária, ela ficou sendo a primeira economia, não é isso? E a atividade açucareira ficou sendo a segunda economia. Né? Isso, a primeira atividade econômica foi a pecuária, né? Ela tornou-se a primeira atividade econômica, né? Isso, a pecuária, e a atividade açucareira tornou-se a segunda atividade econômica. Pois além de servir como força de tração, né? Isso aí além de servir, isso aí, gente, era o gado. O gado ele servia como força de tração, né, para o transporte. O gado também era fonte alimentícia e do seu couro fabricava-se vestimentas, calçados, celas, arreios e etc. Então, isso aí, crianças, era o gado, ele servia para tudo isso, né? Então, ele servia como força de tração para o transporte, né? Ele também servia como fonte de alimento, né? Porque fornecia o leite, a carne. Ele também, o couro dele, ele fabricava-se com o couro as vestimentas, calçados, celas, arreios, etc. Então, o gado aí, né? Ele era de grande importância naquela época, né? Isso até hoje, né? A gente vê que é muito importante, né? O leite que a gente toma, né? Que vem do gado, a bolsa da mamãe, os sapatos, né? Da mamãe e do papai, tudo isso aí é retirado do couro, né? Isso. E aí a gente vê também que ainda hoje ele continua sendo, né? De grande importância para todos nós. Tipos de pecuária.
Crianças, nós vamos ter 2 tipos de pecuária, que está lá na provinha de vocês. Prestem atenção que agora a tia Valéria vai falar a diferença. Vamos lá. Pecuária intensiva. O que é que vem a ser uma pecuária intensiva? É quando o gado ele é criado preso, com cuidados veterinários, possui uma alimentação balanceada. É o que vocês podem observar aí, ó, nessa imagenzinha que está ao lado da pecuária intensiva. Então, a pecuária intensiva é quando o gado ele é criado preso, com todos os cuidados veterinários, uma alimentação mais balanceada, né? Por que, tia Valéria? Porque, crianças, o gado, nesse tipo de pecuária, ele tem que ter todos esses cuidados, porque a sua carne, ela vai servir para ser transportada, né? Ela vai servir para ser comercializada. Então, por isso que tem que ter todos esses cuidados. Eles têm que ser criados, ó, e presos, como vocês estão vendo aí, né? Isso tem que ter uma alimentação bem mais balanceada, né? Isso, e tem que ter aqueles cuidados veterinários para que sua carne seja de qualidade para ser transportada, ok? Já a pecuária extensiva, o gado ele é criado solto, geralmente ocupando grandes áreas e sem muito investimento. É o tipo de pecuária mais utilizada atualmente pelas facilidades que ela dispõe. Então, já a pecuária extensiva, vocês podem observar aí na imagem ao lado que o gado ele é criado desta forma. Ele é criado, crianças, solto, né, em pastos, sem esses cuidados veterinários, né, que lá na pecuária intensiva tem que ter todo o cuidado. Já aí na pecuária extensiva, né, não tem todo esse cuidado. Né? Por quê? Porque essa carne aí, né, esse gado aí, ele não vai servir para investimento, né? Então, por isso que ele pode ser criado dessa forma aí. Então, crianças, está aí a diferença. Intensivo é criado preso, extensivo é criado solto, ok? Os povos indígenas do Piauí. Então, é outro tópico também, crianças, que está relacionado à nossa atividade avaliativa, ok? Tia Valéria colocou aqui nos slides apenas aquilo que vai ser cobrado lá na nossa atividade avaliativa, tá bom? Então, outro tópico é esse, os povos indígenas do Piauí. Vamos ver o que é que diz. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, ele já era habitado por cerca de 3 milhões de indígenas. Então, crianças, quando o povo português chegou aqui ao nosso território brasileiro, ele já encontrava esse povo aqui. Quem? Que povo, tia Valéria? Os povos indígenas. Então, os povos indígenas, eles foram os primeiros povos a habitar o nosso território brasileiro. Então, quando o povo português, né, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, né, eles já encontravam habitado. Né? Ele já encontrava colonizado. Por quem? Pelos esses povos indígenas. Todas as tribos já possuíam suas práticas e seus costumes próprios. Algumas praticavam a agricultura com técnicas que mais tarde os portugueses utilizaram quase sem alteração. As influências indígenas. Não é isso? Nós sabemos, crianças, que até hoje muitas coisas que nós praticamos, nós herdamos desses povos indígenas, né? Alguns costumes, tá? Que nós seguimos, nós herdamos desses povos indígenas. Vamos ver aqui. As práticas e os costumes dos povos que viviam no Brasil muito antes da chegada dos portugueses, se enraizaram na nossa cultura, influenciando o nosso modo de falar, comer, realizar tarefas, entre outros. Vocês podem perceber aí, ó, nessas duas imagens aí ao lado, ó, o costume de nós dormirmos de rede, crianças, é um costume que nós herdamos lá dos povos indígenas. Eles tinham esses hábitos de dormir em rede. Né, um hábito que até hoje a gente segue, né? Muitas pessoas gostam de dormir em rede, andar descalços,
né? Muita gente gosta de andar de pé no chão, então isso aí é um costume que nós herdamos lá dos povos indígenas. Os indígenas, por meio do contato com a natureza, eles cultivam uma série de alimentos. Olha aí, ó, a mandioca e suas variações, o milho, a batata doce, né, o cará, o feijão, o tomate, o amendoim, o guaraná, entre outros, muito comuns na casa dos brasileiros. Ou seja, esses alimentos aí que eles cultivavam, a gente vê que é muito comum no nosso dia a dia, né? Que muito desses alimentos aí está presente lá nas nossas casas, né? Isso. Então, crianças, só fixando aqui, os indígenas, eles eram um povo que eles tinham muito apreço pela natureza, né? Isso, a natureza para eles era como se fosse um deus, eles idolatravam mesmo, né? Tanto que eles precisavam, né, da natureza para sobreviver, para se alimentar, mas só que eles só retiravam, crianças, da natureza aquilo que eles necessitavam. Eles não tiravam nada mais, nada menos, né, do que não iriam precisar. Né? Tanto que ele diz, ó, os indígenas, por meio do contato com a natureza, cultivavam uma série de alimentos. Então, eles usavam essa natureza para cultivar todos esses alimentos aí, crianças, que são alimentos, né, que estão presentes lá na nossa casa, ok? Vamos ver agora, meus amores, as crenças indígenas. O que é essas crenças indígenas? As crenças indígenas, elas se relacionavam com as forças da natureza, né? Como a tia Valéria acabou de falar, tá? Eles idolatravam muito a natureza, né? Como se a natureza, ó, todos os elementos da natureza, eles nomeavam Deus, né? O sol era um deus, né? A lua, né? Então, eles idolatravam muito a natureza. Então, o que é que vem a ser essas crenças indígenas? Essas crenças indígenas, elas se relacionavam com as forças da natureza. É isso aí, né? E agora vamos ver aqui o que é que vem a ser o pajé. O que é o pajé, crianças? Pajé é a figura principal da tribo indígena, tido como alguém que possui poder de cura e o conhecimento das ervas. É como se fosse ali um médico, né? Isso, o médico ali da tribo. Ele conhecia o poder de curar as pessoas e o conhecimento de várias ervas, porque a gente também, a tia Valéria leu para vocês lá no conteúdo, que eles utilizavam, crianças, os remédios deles naquela época, eram as folhas, né? Eram as folhas de plantas que eles utilizavam como remédio. Então, esse pajé, né, ele conhecia, né, esse poder de cura e também conhecia todas as ervas que servia para curar as doenças, tá? Então, esse pajé aí é essa figura principal da tribo indígena, né? Ele é tido como alguém que possui um poder enorme para curar as pessoas, né? Através de várias ervas. Ele tinha o conhecimento de todas elas, né? Vamos supor, para cada doença ali, ele já tinha uma erva, né, que iria servir como cura para determinada doença. Né? Isso, então, ele era como se fosse um médico da tribo, né, o pajé. E o cacique? O que é que vem a ser o cacique? Já o cacique, ele é o chefe que organiza e orienta os indígenas, né? Então, ele é o chefe ali das tribos. Ele é como se fosse assim, aqui, por exemplo, na nossa cidade de Picos. Quem é que manda? Quem é que organiza a cidade, né? Não é o prefeito. Então, o cacique, né? A tia Valéria associa ele a como se fosse ali o prefeito da tribo, né? Ele era o chefe, ele era quem mandava e desmandava na tribo, né? Ele era que orientava todos os indígenas, tá certo? Então, aí, né, nós temos essas duas figuras principais. Nós temos o pajé e nós temos o cacique. Só relembrando, pajé,
é a figura principal da tribo indígena. Já o cacique é o chefe que organiza e orienta os indígenas, tá certo? E o que é que vem a ser as crenças indígenas? Só relembrando, se relacionam com as forças da natureza, tá certo, crianças? Então, façam uma excelente provinha, tá? Um grande beijo, né, da tia Valéria e da tia Sandra no coração de vocês. A revisãozinha era pequena mesmo, porque o nosso conteúdo era pequeno, não é isso? Os tópicos lá vocês podem perceber que era bem pequenos, né, esse mês. E também a tia Valéria abordou nessa revisão aqui apenas o que vai ser cobrado aí na atividade avaliativa de vocês. Então, por essa revisão que a tia Valéria acabou de mostrar para vocês, dá para vocês fazerem uma excelente atividade avaliativa de história. Tá bom, crianças? Então, um beijão novamente aí no coração de cada um de vocês, tá certo? E muita atenção na hora de realizarem. Não deixem de ler, crianças. Vamos ler as provinhas. A tia Valéria está percebendo, a tia Sandra, que tem muitas crianças que não estão lendo com atenção. Por isso que acaba, às vezes, errando coisas desnecessárias. Coisas que vocês sabem, vocês estão acabando errando por falta da leitura na hora da provinha. Tá bom? Então, tchau e até a próxima revisão.